A trajetória do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes chegou ao fim e com isso a gente começa a arrumar as malas para voltar para casa depois de um mês aqui nos Estados Unidos. Exatamente um mês, está completando hoje o dia que eu deixei o Brasil rumo aqui aos Estados Unidos para fazer essa cobertura incrível e para viver todos esses dias, momentos, vitórias, enfim, cada detalhe de toda essa Copa do Mundo, uma primeira Copa do Mundo realizada neste formato, que certamente foi especial para todos nós, e fazer parte dessa cobertura, estar lado a lado com o Fluminense por aqui foi realmente algo inesquecível. Eu ainda vou falar mais sobre isso, vou reservar um conteúdo somente para isso, para compartilhar um pouco do que foi essa cobertura e também agradecer muito a vocês por essa parceria, como sempre vocês aqui presentes, dando todo o apoio, para que a gente pudesse estar aqui, né, levando informações, levando tudo o clima da Copa do Mundo, enfim, todos os detalhes que envolvem uma cobertura, um campeonato desse tamanho, um evento desse tamanho, né, onde o Fluminense chegou muito perto da grande final. Mas é isso, a gente começa hoje a voltar para casa na quinta-feira, mais precisamente à tarde. A gente já volta para o Brasil, na sexta-feira já estaremos de volta, até porque não vai ter muito tempo para descanso, né? Na semana seguinte, os jogos já voltam, o Fluminense vai ter uma sequência pesada pela frente, e é claro que aos poucos a gente vai voltando à vida normal. Mas, claro que essa campanha traz resultados não só esportivos, mas também um resultado financeiro muito interessante em termos de premiação, porque o Fluminense fechou essa Copa do Mundo com cerca de 334 milhões de reais em premiação, mais ou menos, pouco mais de 60 milhões de dólares. Recapitulando aqui o que o Fluminense conquistou ao longo desta Copa do Mundo. 84 milhões só pela participação, só por estar na Copa do Mundo, estou falando em reais, tá? 5 milhões e meio porque empatou com o Borussia Dortmund, 11 milhões pela vitória em cima do Ulsan e mais 5 milhões e meio com empate diante do Mamelodi. Depois, mais 7 milhões e meio pela classificação às oitavas de final. Não, estou falando isso em dólar. Em reais, vamos lá, corrigindo. 7 milhões e meio de dólares, mas em reais, 41 milhões de reais. Depois, 72 milhões de reais pela classificação às quartas de final e mais 115 milhões e meio por chegar à semifinal. Então, fazendo o exercício de voltar lá atrás no tempo, quando a gente olhava para essa premiação e falava, cara, se o Fluminense for lá, numa semifinal, numa final, porra, é muito dinheiro, é muita grana, paga muito bem, né? Pô, seria do cacete chegar nesse nível e colocar uma grana preta dessa no bolso. E o Fluminense chegou lá e esteve muito perto de chegar a uma grande final. Foi realmente um negócio incrível, tudo isso que a gente viveu aqui. E eu vou trazer a palavra do João Pedro, que ontem, durante a entrevista coletiva, falou sobre esse sentimento, essa sensação de fazer 2 gols no time que o revelou, no time que mostrou para o mundo. E o João Pedro respondeu isso daí. That's simple. When I was young, I didn't have nothing. They gave everything to me. They showed me to the world. If I'm here, it's because they believe on me. So I'm very grateful. But this is football. I have to be professional. I feel sorry for them, but I have to do my job. E, cara, eu fico muito feliz porque é um moleque extremamente profissional, um moleque que não desrespeitou o clube em nenhum momento, foi vendido para aquela quantia ridícula, mas o Fluminense era aquilo. O Fluminense era aquilo, a gente tem que lutar com todas as forças agora para que não volte a ser. Mas, infelizmente, aquela era a realidade, né? O João Pedro, na época, ele foi praticamente doado. Aí os caras foram lá e compraram, agora o Chelsea foi lá e pagou mais de 400 milhões de reais pelo João Pedro, que é diferenciado. E acho que essa postura dele é louvável, né? Tem que ser profissional. Obviamente, ele fez o que tinha que fazer. Ele é profissional. Ele entra em campo para decidir, ele entra em campo para fazer o gol. Ele fez isso pela equipe dele, que hoje é o Chelsea. Mas respeitou, não comemorou o gol e reconheceu gratidão, né? Realmente falando para todo mundo, não, esse é o clube que me mostrou para o mundo. Esse é o clube que me deu tudo quando eu não tinha nada.
Isso é muito bonito. Então, parabéns ao João Pedro pelo profissionalismo. Infelizmente, ele fez o que fez, infelizmente para o Fluminense, mas é um jogador de seleção brasileira, um jogador de altíssimo nível e mostrou ser também uma pessoa de altíssimo nível. Bom, depois da partida de ontem, foi publicada uma matéria na ESPN pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, que é um amigo que eu tenho e é uma grande referência, inclusive, na profissão, profissional muito competente, muito sério, é um cara que apura, é um cara que tem muitos anos de profissão. E ontem ele publicou essa matéria em relação a Renato Gaúcho e Ganso, que houve um desentendimento entre os dois após a partida contra o Ulsan, em que o Ganso começa o jogo e é retirado no intervalo, é substituído no intervalo, porque realmente estava muito mal. Depois disso, o Ganso no vestiário, de acordo com essa matéria publicada pelo Pedro Ivo Almeida na ESPN, ele foi cobrar o Renato o porquê dele ter saído. E aí o Renato não gostou dessa cobrança, houve uma discussão, nas palavras do Pedro, muito acalorada no vestiário como consequência disso, e depois, durante alguns dias, assim, houve ali um climão entre os dois no vestiário pela situação, o que também é meio que natural. Bom, vamos lá, essa foi a informação publicada pela ESPN, e aí ele diz também que o Fluminense entendeu que foi uma questão normal de vestiário, uma situação normal de vestiário, que não tinha por que se manifestar, porque não foi nada além disso. Eu acho que todo mundo sabe, o Ganso não é um jogador que vai gostar de ficar no banco, não é um jogador que vai se sentir confortável ali, não vai se sentir confortável sendo um mero coadjuvante, não é da personalidade dele, até pela qualidade que ele tem. Então eu já imaginava que ele perdendo espaço, agora com o esquema com 3 volantes ganhando força, dando resultado, eu já imaginava que ele não fosse gostar, e talvez não só por isso. E aí não dá para saber se foi só essa situação de agora, talvez já tenha outras coisas também que culminaram nesse sentido, mas o que eu vi nesses últimos jogos foi um Ganso, ele não entrou em campo mais, isso é fato, depois disso ele não entrou mais em campo, mas também porque tecnicamente ele não está bem, ele está mal, convenhamos, e são jogos no calor extremo, com uma intensidade muito grande, contra adversário de grande porte. Enfim, o fato é que ele não entrou mais em campo. Mas a gente estava vendo o Ganso brincando com os jogadores, comemorando os gols, comemorando. Inclusive tem uma comemoração dele com o Renato. Ele vai lá, meio que abraça o Renato, faz uma brincadeira e tal, depois dessa situação. Então acho que foi algo, creio eu, que deva ter sido algo contornado pelos dois. Eles devem ter conversado depois, se acertaram. Enfim, a princípio não é algo que eu acho que vai ter um impacto daqui em diante, ou enfim, isso é uma situação que pode ter uma continuidade. Obviamente, como sempre faço, eu vou apurar, vou tentar entender o que realmente aconteceu, se tem alguma coisa ou não, mas isso é claro que é uma preocupação, porque o Ganso é um jogador valorizado no clube, é um jogador importante, um jogador que tem um talento enorme, que foi muito importante para o Fluminense em vários momentos, não só no título da Libertadores, mas ano passado, por exemplo, que ele jogou muito e ajudou muito o time na luta contra o rebaixamento. Então é uma referência, é um cara que já está há anos no clube e criou uma identificação muito grande com o torcedor. Então o Ganso nunca vai ser tratado como um jogador qualquer. Ele é tratado pelo craque, pelo jogador, pela referência que ele é e por tudo que ele já fez também vestindo a camisa do Fluminense. Tá? Mas enfim, a situação foi essa, são coisas que acontecem, a questão é só saber se isso não vai continuar, não vai ser levado à frente. Essa que é a questão. O mais importante agora é o acerto do time, são escolhas que o Renato fez e que se mostraram acertadas, acima de qualquer coisa. Né? Mas enfim, é isso, eu vou correr atrás, vou apurar se tiver alguma novidade em relação a essa questão, alguma coisa que realmente possa ter um impacto ali positivo ou negativo. Obviamente eu vou trazer aqui para vocês, tá? E vou trazer também só o trecho. Ontem eu já trouxe aqui um trecho da entrevista que o Arias concedeu à Casa TV, em que ele está chorando muito, mas foi um trecho pequeno, enfim, acabou indo para um trecho muito pequeno, que não dá a dimensão do que realmente foi. A gente não pode colocar aqui a imagem por questão de direitos autorais, mas vou deixar aqui o áudio rolando
E parabéns também para a Bárbara Coelho, que é uma grande tricolor e que tirou do Ares ali uma resposta muito sincera, muito emotiva e muito bonita também de se ver. Obrigada por estar aqui. Obrigado mesmo, eu acho que é difícil achar a palavra no momento desse. Um jogador muito grande. O Ares está muito emocionado, gente. Eu vou muito respeitar esse momento, porque o Ares é um jogador que muito sério em campo, né? Assim, é um cara que está o tempo inteiro entregando, está o tempo inteiro se doando. Tenho certeza que esse é um momento para a carreira dele muito difícil de lidar, né? Porque a sensação que dá é que podia um pouquinho mais. Afinal, estava quase ali, o título. Eu sei que é difícil. Só pedir desculpa por... Não precisa pedir desculpas, Ares. Torcedor, eu acho que a gente esteve muito perto, a gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal, total condições de avançar para a final. Me desculpa por nunca mais. Eu acho que temos lutado tanto para chegar aqui, estamos tão perto, que eu acho que, na verdade, de muito profundo do meu coração, desculpa para o torcedor. Como eu sempre falei, eu tento me dedicar ao máximo, eu dou minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Então, essa é uma desculpa mesmo. Desculpa, porque eu acho que a gente poderia ter dado mais. Eu acho que a gente deu tudo o que tinha aí dentro do campo. Hoje estava difícil mesmo. Eu acho que, cara, não tenho palavras mais que pedir perdão para o nosso torcedor, porque eu acho que a gente criou uma grande expectativa no Brasil, no mundo todo, e é difícil. Então, só queria agradecer. Eu me emocionei com essa entrevista do Ares, quando cheguei em casa e vi com mais calma, fora da correria do jogo. Eu já falei um pouco sobre isso ontem, mas acho que nunca é demais falar. Só agradecer ao John Ares pelo que ele tem feito pelo Fluminense, por ser esse cara incrível, por ser esse cara, sabe, um ser humano, não é só um atleta, né? É um craque dentro de campo, mas é um grande ser humano fora dele. Tem uma família linda, um cara muito sério, muito correto, muito profissional. É uma coisa que, assim, dá orgulho de ver, sabe? Dá muito orgulho de falar, esse cara joga no meu time. Se olhar para o John Ares e falar, pô, esse cara joga no Fluminense. Pô, que prazer, que honra. Um ídolo histórico do clube, incontestável já. Independentemente do que vai acontecer daqui em diante, eu não sei. É óbvio que toda a história ela pode ter ela pode sofrer suas mudanças drásticas, mas o Ares construiu algo muito especial pela sua competência, pela sua dedicação, pelo seu caráter, e ele tem esse reconhecimento por parte do torcedor. E ver um cara como ele sentir, chorar dessa forma, representando realmente ali o sentimento do torcedor dentro de campo, é muito bonito. Então você não tem que pedir desculpas para nada, Ares. Absolutamente nada. Aliás, se não fosse por você, provavelmente o Fluminense não teria chegado nessa semifinal. Provavelmente. Então, a gente que agradece e espero que a gente possa ver John Ares com a camisa do Fluminense ainda por muitos e muitos anos. É tudo que a gente quer. Apesar de saber que ele tem esse sonho de jogar. Mas desculpa, John Ares, a gente quer você aqui por muito tempo vestindo a camisa do Fluminense. E para a gente fechar aqui esse vídeo, vou trazer a zona mista com outros jogadores que falaram. Lima e René também falaram na zona mista após a partida de ontem, após a eliminação. Algumas respostas bem interessantes vou trazer para vocês e já encerrando esse vídeo a partir de agora, deixando vocês aí com as palavras de Lima e René. Não esquece só depois de deixar o seu like, se inscrever no canal, seu comentário também. O comentário de todos vocês aí é muito importante, conto muito com todos. Tamo junto, fiquem aí com a zona mista dos dois. René, que recado passar agora para o torcedor do Fluminense depois dessa eliminação, um torcedor muito orgulhoso, mas sonhava com o título assim como você. A gente está sentindo é o nosso também, claro que hoje estamos um pouco tristes pelo jogo. Claro que acreditávamos, chegamos até aqui e poderíamos ficar na final,
mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo de poucos erros. Não podia ter nenhum vacilo, nenhum descuido. A equipe deles tem muita qualidade, 2 lances ali de muita felicidade do João Pedro fizeram 2 gols e agora é levantar a cabeça, seguir em frente, que a gente tem ainda o restante do ano aí grandes torneios ainda para disputar. Espero que a gente possa fazer uma grande temporada. E para você, foi pênalti? O quanto você acha que esse lance interferiu na sequência do que aconteceu no jogo? É um lance que é de interpretação, né? Acredito que como o juiz ali na hora ele estava perto, ele deu o pênalti. Não sei se precisaria do VAR interferir. Eu acompanho bastante os jogos lá fora, principalmente na Europa. Eles não são muito de interferir quando é um lance de interpretação. Na hora eu imaginei que ele não voltaria atrás. Nos ajudaria bastante. Foi no momento que a gente vinha melhorando no jogo. Acredito que o empate ali nos daria um gás a mais e tiraria um pouco da pressão dele sobre nós. Mas não tem muito para lamentar. No jogo passado também ele mudou uma decisão a favor da gente. É aceitar, mas acho que não teria o VAR que ter interferido, até porque era nossa interpretação e o juiz estava no lance e ele podia muito bem confiar no que ele viu. Ele se fala muito, né, em diferença financeira nesse campeonato, e eu acho que até quando as equipes entram em campo isso fica um pouco de lado. Mas tem um fator que eu acho que foi determinante hoje, é que o Chelsea conseguiu contratar um jogador que foi o João Pedro e inscrever ele na reta final da competição do mata-mata, e ele foi decisivo contra o Palmeiras e hoje novamente contra vocês. Talvez esse seja um exemplo dessa diferença financeira que a gente tanto debateu aqui desde o início desse Mundial? Tem, né? Porque se você tem a condição de contratar um jogador para as oitavas de final no Mundial de Clubes, você pode investir o dinheiro que você quiser e você pode fazer a diferença. No jogo do Hilal também, o Hilal contratou um atacante para jogar só talvez um único jogo, né? E a regra permitiu. Então, ficou um pouco difícil você estar precisando de um atacante, seus atacantes não estão bem ou machucou, você vai lá e gasta 400 milhões num atacante do calibre do João Pedro. Claro que ele não tem culpa, mas nesse momento aí acredito que interferiu sim. Você contratar um jogador já para as oitavas de uma competição desse nível, um jogador do nível que então fez a diferença no jogo passado, fez a diferença hoje e provavelmente vai fazer a diferença na final e tem que aceitar, não tem o que falar contra a regra, né? O Fluminense sai maior, René, dessa competição e você sai maior como jogador, a gente acompanhou, você passou por vários momentos de contestações do Inter e hoje está aqui, titular numa semifinal de Mundial de Clubes. O balanço, o legado positivo para a tua carreira? Acho que todos saímos maiores, o clube, os jogadores, a equipe, o treinador. Acho que todo que envolve esse clube aqui sai maior pela competição que fizemos. Saiu muito feliz do que eu consegui mostrar. Claro que hoje um pouco triste pela atuação da equipe, né? Poderíamos ter chegado num patamar ainda maior, fazer uma história ainda maior chegando na final, mas saímos daqui orgulhosos do que fizemos. Demos a vida em todos os jogos, jogamos no nosso limite. Saberíamos que hoje teríamos que jogar no nosso limite mais uma vez, jogar contra equipes desse calibre, com esses investimentos que eles têm. A gente tem que estar sempre do nosso melhor, mas felizmente hoje o nosso melhor não foi suficiente. Mas saiu sim de cabeça erguida, orgulhoso do que eu fiz, do que a equipe fez. Acredito que vários jogadores aí fizeram um grande campeonato. Cito aí o Ignacio, que começou na reserva e terminou o torneio para mim como um dos melhores da equipe. E é o que fizemos o possível. Espero que isso sirva de combustível para a gente levar isso para o Brasil e que a gente possa pôr em prática também isso lá nos torneios nacionais e internacionais e que a gente possa conquistar títulos lá, que é o que a nossa torcida espera. El penal fue directamente, vamos a decir, relacionada al marcador. Si sientes que hay penal o no, por qué lo van a revisar al VAR? Eles começaram muito bem a partida, como eu falei ali, grandes jogadores no meio de campo, que ditam muito o jogo. Enfim, o pênalti para mim foi muito claro. Não sei o porquê ele não deu esse pênalti, poderia mudar, alterar
o placar da partida. Enfim, né, a gente tem que analisar agora com calma qual foi o critério dele de não dar o pênalti. E, enfim, a gente ficou chateado, entendeu? Braço muito para mim aberto, não muito, também não tão pouco, mas pega ali, mudou a direção da bola e não entendo por que não deu pênalti. Apresentou para você esse Mundial e essa trajetória bonita com a camisa do Fluminense nessa competição? Bom, eu acho que foi uma mistura de sentimentos, muita felicidade hasta onde a gente chegou, mas também é uma frustração muito grande porque eu acho que estivemos muito perto. A gente tinha as condições de chegar na final, que era nosso grande objetivo, mas infelizmente tivemos um jogo abaixo do que a gente queria, do que a gente pretendia que ia fazer. O Chelsea hoje foi um justo vencedor, foi o time superior na partida, soube administrar a vantagem. Então eu acho que fica esse sentimento de orgulho, de felicidade pela boa campanha que a gente fez, mas também essa sensação de que a gente hoje poderia ter feito um melhor jogo. Eu queria te perguntar, a gente viu que o João Pedro, que foi um jogador criado no Fluminense, acabou decidindo o jogo hoje, e é uma regra, né, da competição, a permissão para inscrever jogadores a partir do mata-mata, só que quando você enfrenta clubes europeus que vão fazer contratações naturais no meio de ano para uma próxima temporada, isso acaba gerando ali uma disparidade dentro de campo, porque no fim das contas o Chelsea contratou o João Pedro para a próxima temporada, inscreveu ele para esse mata-mata, ele foi decisivo contra o Palmeiras, decisivo contra vocês. Como é que você vê isso? Até contra o Al-Hilal mesmo, né? Eles tinham um desfalque de 2 atacantes e contrataram um atacante justamente para jogar contra vocês. Bom, eu acho que faz parte da regra do jogo, não pode acrescentar muito disso. Todos sabemos das potências e do poder do dinheiro que eles têm, então faz parte disso. O João é um grande jogador, um cara formado aqui no Fluminense e é um centroavante da Leeds. Vai estar centroavante e hoje mostrou a qualidade que ele tem. Então eu acho que é para parabenizar ele, parabenizar o Chelsea. Tem feito também uma grande campanha e desejar sucesso para ele na final. Foi um grande vencedor, um vencedor merecedor. Então eu acho que faz parte. Quem tem e quem pode é a vantagem que eles usam. Dói ter sido eliminado por um gol de um jogador que nasceu no Fluminense, no final de contas? Não, dói ser eliminado por gol que fosse qualquer um. Dói mesmo sair, porque a gente ficou muito perto, a gente tinha essa expectativa de chegar na grande decisão. Claramente que dói e eu acho que em parte você fica magoado, além de ter noção que fizemos uma grande campanha, você fica com o sentimento de ter chegado perto e não conseguir o grande objetivo. Mas eu acho que não, o Chelsea hoje fez um grande jogo, o João fez um grande jogo também, e eles estão de parabéns também por o que fizeram hoje. Mais elogiados nessa Copa do Mundo de Clubes, ele estabeleceu um novo sistema que funcionou muito bem. Que imagem você acha que o treinador deixa para o futebol nacional e internacional? Renato? Sim. Renato é um grande treinador, é uma pessoa muito querida, muito respeitada na interna, é uma pessoa muito identificada com o clube. Eu acho que é um grande treinador, demonstrou na Copa do Mundo e tem demonstrado na temporada. Eu acho que até aqui na temporada o Fluminense tem chances reais nas 3 competições que estamos ainda no Brasil. Então ele tem demonstrado que em pouco tempo, em curto tempo, ele tem feito um trabalho muito bom com esse clube. Então eu acho que é só admiração, só respeito por Renato, e ele tem demonstrado com trabalho que ele é um grande treinador. O que significa? Calma para ali.